Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. E hoje nós vamos falar sobre a Hathor. É a terceira vez que a gente fala sobre a Hathor aqui. E hoje sobre duas perspectivas. Além do Marcelo, que já veio algumas vezes aqui falar sobre a Hathor, eu trouxe também o Ian, né, que é um cofundador e também CEO da Hathor hoje. Tá? Então, para a gente entender um pouquinho da tecnicidade, então teve uma conversa bastante técnica ali sobre desenvolvimento de smart contract, CVM, uma coisa bem legal aí nesse sentido, né? E também uma conversa empresarial, estratégia, como fazer, o que será feito, como que a Hathor pretende se desenvolver para frente aí e ganhar o mundo aí de Web3, né? Um pouco de foco estratégico também, de entrar na parte de RWA e também na parte de Web3. Tá? Uma conversa bem legal e bem divertida, como vocês podem acompanhar. Então, com vocês, Ian e Marcelo, da Hathor. 3, 2, 1. Oi, Ian. Oi, Marcelo, tudo bom? Tudo bem, Gustavo? Tudo bom. Tudo bom. Cara, para quem já acompanha aqui o canal, o Marcelo aqui já figurinha repetida, já tá vindo pela... Já pode pedir até música, hein, Marcelo? A terceira vez que veio aqui gravar com a gente. Ele e o Ian foram os cofundadores aí da Hathor. O Ian, primeira vez aqui que vem gravar com a gente. O prazer te conhecer aqui gravando, Ian, vamos dizer assim. A gente já se conhece há um tempo. E eu queria talvez começar um pouquinho até com a tua história, né? Então, assim, o Marcelo, a história dele a gente já sabe. Eu vou colocar até o Izinho aqui para quem quiser lá ver como é que ele chegou na Hathor, mas eu queria que você comentasse um pouquinho a tua história, né? De como é que veio aí o momento teu até começar a inovar e até criar a Hathor, e como é que foi o teu primeiro contato com cripto ou blockchain? Primeiro, obrigado pelo convite, Gustavo. Já falamos algumas vezes, mas nunca gravamos o episódio. O Marcelo, que normalmente tem essa honra, né? Acho que pega um cara mais bonito da empresa para falar e aí colocaram o Marcelo. Mas eu sou engenheiro de computação de formação. Me formei na mesma faculdade do Marcelo. Na verdade, a história da Hathor ela se confunde muito com isso, né? A gente se formou na mesma faculdade, embora o Marcelo tenha se formado alguns anos antes. Ele chegou a me dar aula. Não é porque ele é tão mais velho assim, né? não porque ele não é tão mais velho assim, mas como um cara super inteligente, já na faculdade ele dava aula na turma Imita, da onde eu estudava. Então a gente já se conhece há bastante tempo. Eu me formei em engenharia de computação e sempre trabalhei nessa área de desenvolvimento de software. Uma época eu cheguei a morar nos Estados Unidos, trabalhei em São José, lá no Vale do Silício. E na verdade, o meu primeiro contato com o cripto foi por volta de 2016, 15, 16, agora não me lembro exatamente, mas mais na capacidade, digamos, de vou comprar e ver o que acontece. Eu cheguei a estudar, olhar por alto como funcionava, mas eu não fui muito a fundo, não. Infelizmente, não fui muito a fundo nessa época. Então, eu comprei algumas criptos que, né, naquele momento, acho que 16, 17, acabou indo super bem, mas eu nunca tinha parado realmente para olhar os aspectos técnicos mais a fundo. E aí foi em 2018, sim, foi 2018 quando o Marcelo apresentou a tese de doutorado dele, que propôs a arquitetura da Hathor, que ele falou comigo, com os outros cofundadores da empresa, porque a gente já tinha trabalhado junto antes. Eu fui estagiário do Marcelo, de novo, vai parecer que é super velho, mas eu fui estagiário do Marcelo na empresa que ele tinha de desenvolvimento de software, e depois de sair, a gente sempre continuou amigo, sempre continuou conversando, e aí quando ele resolveu, né, começar mesmo a Hathor, ele falou comigo, alguns outros cofundadores, para a gente iniciar. Então, desde 2018, já são agora 6 anos, né? Mais de 6 anos que a gente está nesse projeto full time. Tá bom. Conta um pouquinho a tua versão um pouco desse negócio, Marcelo. Foi fácil convencer o Ian para virar cofundador? Foi difícil? Como é que foi essa história aí? Cara, assim, essa ideia de fazer alguma coisa era algo que a gente já conversava, já era um assunto que rolava. E na prática, o que aconteceu de verdade é que eu fui para a Suíça participar da Crypto Valley Conference em 2018, e na volta para o Brasil, o Ian estava morando em Portugal. Eu parei em Portugal e eu fiquei lá um mês na casa dele, buzinando na cabeça dele, para ele parar. Na época da Copa 2018, né? É verdade, era a Copa. E você estava com um outro projeto de startup que você estava fazendo, e eu estava ali no convencimento de, para isso, vamos fazer esse. Mas basicamente, a gente já vinha numa conversa de fazer alguma coisa juntos há algum tempo, até antes do Ian se mudar para Portugal, quando ele estava no Rio, a gente já conversava sobre isso. E aconteceu nessa minha volta da Suíça que eu dei essa parada, esse pit stop ali lá em Portugal, e ali que tudo se acertou. Mas a gente já estava alinhado já. Mas foi engraçado porque acho que quando o Marcelo falou com a gente, eu digo a gente porque não fui só eu, né, os outros fundadores também, mas
Eu não imaginei assim, um projeto que daqui a 6 anos estarei trabalhando nisso, um projeto talvez, bom, definição de sucesso é diferente, mas um processo bem sucedido, um projeto bem sucedido, assim, eu pensei, é algo legal, né, pô, começar uma blockchain, uma criptomoeda, vamos fazer, assim, acho que nunca tinha imaginado qual que são todas as etapas, o que isso se tornaria, mas acho que na época a única coisa que eu pensei foi, pô, projeto super legal, bora. E a gente Né, acho começou que na tem um pouco viagem, também. não foi? Desculpa, Gustavo. Fala aí. Não, a gente começou a fazer os primeiros rabiscos e tirar do papel, né? Porque era uma tese, né, de doutorado. Nessa viagem, nessa conversa, nesse encontro. Boa. Não, o que eu acho curioso isso daí, é um pouco daquela junção dos astros, né? Então vocês têm um monte de gente que já está ali envolvida, está vendo as coisas, está vendo aquele mercado, tá legal, tá divertido, cara, vamos estudar, fazer alguma coisa? No final das contas é um pouco da história de vocês nesse sentido, né? Então assim, não foi aquela coisa que, vamos fazer, pega um cara desconhecido, já estavam muito alinhados e muito conversando e o negócio foi andando, né, para andar. O começo da Rator a gente já viu, já vou deixar o izinho aqui para quem quiser ir, etc. Eu queria que vocês me atualizassem um pouco. Eu sei que vocês estão lançando nanocontracts agora, né? Então, assim, que é uma grande inovação aí dentro da rede, tá? Mas antes da gente entrar um pouquinho no que é isso e que isso vai afetar o dia a dia e como vai melhorar a usabilidade, vários fatores da rede aqui, casos de uso, etc. Conta um pouquinho, talvez começando por você, Marcelo, depois um pouco como é que foi esse último ano agora da Rato, né? Como é que foi o 2024? Como é que a gente está em termos de uso da rede? Como é que a gente já está em termos de casos de uso que foram testados? Como é que está isso? Obviamente, eu vou falar aqui, mas eu acho que o Ian é bem mais qualificado e sabe bem mais do que eu sobre todos esses pontos. Então, peraí, então a gente já para aqui, Ian, já pega a bola, Ian, vai lá. Não, claro. O que é interessante, assim, obviamente, a gente está agora num momento de mercado perspectiva muito melhor, né? Que eu sempre tenho falado, até quando conversava com o pessoal 1 ano atrás, que é uma perspectiva muito negativa, não sei qual é a sua, Gustavo, porque você obviamente entrevista muita gente. O que eu falava era que, embora a gente estivesse no bear market, as empresas continuavam construindo, continuavam tendo interesse, né, por fazer projetos em blockchain. Então, diferente, né? A gente começou a Rato no bear market, né, em 2018. E naquela época, assim, ninguém falava assim, tava quase parado, digamos assim, né? Tinha muito pouco desenvolvimento. Aí, na época do bull market vem, todo mundo se interessa, vem os projetos malucos, e aí veio de novo um bear market, só que acho que foi diferente, que foi bem legal e até mais motivador, é que a gente teve ainda um grande interesse de empresas para construir blockchain. Obviamente, até que no Brasil, não só porque o governo, né, tem capitaneado isso daí, o Banco Central, com o projeto do Drex, mas as empresas já têm visto mais o valor e estão mais interessadas, ou se não têm visto o valor ainda, estão interessadas em entender o que é isso. Então, o que foi interessante desse último ano é que, embora a gente estivesse num momento de mercado muito difícil, teve ainda um interesse muito grande para construir projetos de blockchain, né? No nosso lado, a gente continua com o projeto lá da Vortex CR tokenizadora, que eu diria que é o mais relevante, né? Hoje a gente tem mais de 60, tem por volta de 60 milhões de dólares tokenizados. O que é legal dele é que não só ele foi estendido, né, porque a licença inicial era de 2 anos, ele foi estendido para poder rodar, não sei se por mais 1 ano ou 2 anos, porque está no ambiente sandbox, né, da CVM, mas também expandiu o tipo de ativo os tipos de ativo que eles podem tokenizar. Então, no início ele tinha, acho que, 3 tipos de ativos que eles podiam, e agora estendeu. Então, CRI, CRA, inclusive foram lançados, acho que um CRI ou um CRA lá na plataforma. Então, a gente já tem mais de 60 milhões de dólares e já está rodando por mais de 2 anos, né? Acho que isso é algo bem relevante também, e vou bater aqui na madeira, mas nunca se tornou notícia por nenhum problema ou falar está fora do ar, nada do tipo. Então, eu acho que isso também nesse caso, não ter notícia é uma boa notícia, né? Porque o projeto tem rodado aí sem nenhum problema. Outro projeto bem interessante que a gente começou não, né? Mas fala sobre. Só adicionando também, eu acho que super interessante da tokenizadora, sem entrar nos detalhes, é que roda numa blockchain pública, né? Não roda numa app chain, não roda numa blockchain privada, roda na blockchain pública da Rato, né? Que eu acho que é super relevante. É interessante até cair em sandbox, né? Que o sandbox ele acaba tendo uma liberdade melhor, né? Mas não é que nem a gente está olhando o desenvolvimento do Drex, que vai ser tudo dentro de uma rede permissionária, né? Aqui, eu vou terminar, deixar o Ian, eu vou terminar, eu já vou até anotar, que depois já tem uma pergunta em relação a isso, mas termina aí, Ian.
Não, eu ia falar de um outro projeto também, que é super relevante e interessante, porque, assim, quando a gente está nesse momento, o que é legal é a gente ver projetos que têm aderência, né? Quando a gente está no bull market, você vê projetos surgindo só por surgir, só porque é blockchain, só porque tem dinheiro de sobra, só porque tem marketing. O que é legal dos projetos do bear market é que eles têm que ter alguma necessidade, algum uso real, né? Porque não tem esse dinheiro de sobra e não... Acho que ainda tem algum marketing, tá? Acho que ainda hoje ainda existe um marketing, fez algum projeto em blockchain, já ganhou uma relevância, mas é bem menos do que era antes, e então, assim, precisa ter algum marketing. O projeto que é o do Ether Private Bank, que é digamos, um banco Web3, que eles basicamente tokenizam todos os depósitos, movimentações e saques, eles fazem também tudo na rede da Hathor on-chain, na rede pública, né? E é um projeto super interessante, um projeto que tem testado aí, digamos, os limites da nossa rede, eles tem picos, né, de utilização, normalmente o pessoal faz mais depósito, talvez no início, final do dia, dependendo do que plataforma que eles estão servindo, né, eles servem algumas casas de apostas, então a gente sabe que esse uso é bem específico durante o dia, final do dia, início da noite, é quando os usuários começam a entrar. Isso tem feito, aí, eu acho que o Marcelo vai sofrer um pouco com isso de engenharia, alguns limites aí da rede em termos de... Eu não diria nem a rede pública de processamento, mas de algumas ferramentas. Então, assim, wallets, né? Tipo, beleza, a rede ela suporta mais de 200 transações, talvez 1.000 transações por segundo, mas as wallets, elas não foram pensadas para, tipo, vamos colocar 200 transações por segundo numa só wallet. Você pensa nisso bem distribuído, com talvez 100 wallets, cada um mandando uma transação, mas você não pensava antes, uma wallet mandando 100 transações de uma só vez. Como é que a gente lida com isso, né? Então, esse é um projeto que eu gosto de também destacar, porque não só ele tem uma necessidade assim real, né, um product market fit, digamos assim, uma razão de usar blockchain, não é só pelo marketing, mas também ele ajudou a gente a testar várias das nossas ferramentas. Entendi. Vou pegar a pergunta agora que eu tinha estacionado ela aqui, que é o seguinte: quando você fala do sandbox da Vortex, vocês comentaram, CRI, CRA, tudo, rede pública. Rede pública, ok, legal, funciona. Primeira pergunta que me vem é privacidade, né? Então, assim, como é que... qual o mecanismo que vocês fizeram para resolver, para conseguir saber a privacidade? E aí, obviamente, no ambiente sandbox, onde estão testando pequeno, ok, mas imagina num ambiente onde a gente joga isso daí para todo mundo, onde você vai ter lá o Itaú, que é o principal cara do CRI, todo mundo vai saber se ele está comprando ou vendendo, porque ele vai ser o maior movimento. Como é que vocês endereçaram esse negócio? Assim, o projeto, obviamente, já está em sandbox e acho que uma das principais questões é essa, mas todo mundo sabe que blockchain não é privado, né? Eu acho que isso, para quem é de fora do mundo blockchain, tem essa visão, mas quem é de dentro sabe que blockchain é, no máximo, pseudonônimo, né? Então, Exato. é muito mais simples fazer uma análise numa blockchain do que tentar rastrear fundos no sistema bancário tradicional. No caso do sandbox, para o usuário final, obviamente, eles não têm muita noção de que eles estão usando uma blockchain. Para eles, eles fazem login com e-mail e senha, e só veem a transação na blockchain se eles quiserem. Então, assim, para o usuário final, eles não conseguem ver essa distinção, digamos assim. Você abstraiu esse negócio para ele não A ter que... plataforma da Vortex, que é a tokenizadora, abstrai. Você pode ver, tá? Eles têm link lá na hora, você pode clicar para ver o Explorer, né, da blockchain, mas digamos que o usuário médio, 99, 95% dos para os usuários, não malucos vai que nem ver a isso. gente que quer checar lá naquele Block Explorer, a gente já está acostumado, né? Vamos dizer assim, mas a grande maioria da Exato. população não tem nem ideia de como chegar nele. Isso, Entendi. mas eu queria só adicionar nessa questão da privacidade, Gustavo, de que tem estudo que o Ian falou, né? Mas tem um ponto a mais que é a gente usa desse benefício do pseudo-anonimidade da blockchain como mecanismo de privacidade da tokenizadora. A gente não, né? A tokenizadora. Então, na prática, a tokenizadora ela faz suitability dos usuários dela, então ela sabe quem é quem, e ela é a única capaz de mapear uma pessoa a um endereço. Na verdade, uma pessoa tem vários endereços por questões de privacidade. Então, na blockchain, você vê um monte de endereço aleatório recebendo, enviando, você consegue ver o token, você consegue ver a quantidade, mas você não sabe quem é quem, você não sabe quem está por trás daquilo. Quem está comandando, quem está enviando, quem está recebendo, quem é o destinatário. A única entidade que tem a informação, que consegue ligar a blockchain com o mundo real, é a tokenizadora. E ela faz isso.
Eu vejo aí, essa centralização resolve, de certa forma, isso, né, Marcelo? Porque, assim, ele é o único cara que está lá centralizado. Mas eu entendo até que, por conta do sandbox de vocês, hoje, talvez essa preocupação de privacidade nem seja uma coisa que é trazido agora, né? Porque pensa num cenário desse, onde você vai ter um desses clientes sendo o Itaú, que nem eu coloquei, né? Então, assim, no final das contas, você acaba tendo um pseudo-anonimato, né? Porque a hora que você vê negociando ali aquele ativo, o cara negocia tanto que você vai falar, é um desses 4, 5 aqui do Brasil, né? Então, assim, você acaba essa parte do pseudo-anonimato tirando um pouco da privacidade, mas assim, eu entendo que aqui no caso, o sandbox que vocês estão testando não está sendo uma preocupação nesse sentido, né? Sim, Porque sim. você centralizou. E pensando no longo prazo, poderia colocar uma camada de ZK, de algum tipo de zero knowledge, e fechar, na verdade, aí tiraria qual é o token negociado e qual a quantidade. Isso não seria mais público, mas ainda assim teria uma transação, daria para ver a atividade na rede como uma medida de, sei lá, ou está tendo muito mais atividade hoje do que teve ontem, ou está tendo muito mais atividade nessa semana do que na semana retrasada. Mas você perderia essa informação, né? Ou seja, um pouco já teria essa solução, de certa forma, para resolver caso precisasse para frente, mas aí depende de escalar e depende de um monte de coisa. Hathor, vamos lá então comentar um pouquinho. Vocês trazem uma rede aí que tem uma forma de funcionamento um pouco diferente, né? Então, assim, principalmente a parte do gas, né? Então, você não precisa gastar gas para fazer transação, então você pode fazer um monte de transação, super escalável e tal. Conta um pouquinho hoje como é que isso tem ajudado e como é que isso tem afetado hoje o termos de casos de uso de vocês. E aí, já linkando com a questão dos nanocontracts que vocês colocaram agora, né? Por que vocês desenvolveram isso? Eu acho que assim, a questão de tokenização, foi como você falou, né? A gente tem a pegada tem a parte da arquitetura, que foi a tese do Marcelo, né? Que ele criou aquela arquitetura inovadora que mistura o DAG de transações com a cadeia de blocos, né? Para resolver o problema de escalabilidade. E além disso, também tem a questão de facilidade de uso, né? De facilidade de integração, principalmente. Então, pensando no usuário que é o integrador, o desenvolvedor, é muito mais simples você criar um caso de uso na rede da Rato do que em qualquer outra rede, que você precisa usar smart contracts, desenvolvedores especializados. Então, nessa pegada digamos, facilitar, né, a criação de token na Rato não tem custo. Você tem um depósito, né, que você tem que fazer, mas depois as transações não têm nenhum custo de transferência. Eu acho que a questão do custo de transferência interessante é que, mais do que a taxa de transação, né, hoje a gente tem 50 mil redes, cada uma oferecendo taxa diferente, a usabilidade disso é muito complicado. Mesmo que a taxa ela seja baixa, né? Então, digamos, vou usar a Polygon. Outro dia eu usei a Polygon no Swap para fazer um teste. Queria fazer um trade lá de USDC e eu precisava ter Pol para fazer o trade, né? Por acaso eu tinha, mas assim, é uma UX complicada para o usuário comum, né? Ele quer transferir o USDC e a gente sabe que stablecoin, por exemplo, é um dos grandes casos de uso, né, de cripto, ainda mais em países emergentes. Ele precisar ter o token nativo daquela rede para fazer uma transferência. Então, não só o valor da taxa, mas também essa experiência de usuário que acaba sendo bem prejudicada. Então, assim, no caso da Rato, por você não ter taxa, você torna esse gerenciamento e tira as barreiras para o usuário final. Isso aí ajuda muito, sim, a gente a conseguir casos de uso, né? Ainda mais em caso de nanotransações, você tem que fazer, se for fazer uma ou duas transações por dia e tudo mais, é mais simples, mas quando você tem que fazer muitas transações, se torna um obstáculo bem grande. Tá bom. E aí, como é que você linka? Porque, assim, uma das barreiras que eu vejo de entrada até para as blockchains diferentes, vamos dizer assim, que nem vocês, é a parte do RC20, vamos dizer assim, começou a virar um padrão aí mundial. Como é que a Rato conecta? Os nanocontracts são para isso? Conta um pouquinho para mim, como é que vocês vão fazer interoperabilidade, em outros termos? Então, a gente tem, né, desde o lançamento da rede, na verdade, um mecanismo de criação de token que ele é 100% compatível, vamos colocar assim, com o RC20. Acho que tem um ponto que as pessoas customizam o RC20 para fazer outras coisas, deixar o token um pouco mais dinâmico, mas nosso desenho original, a gente acredita que 80% dos casos vão usar 20% das features. Então, ter o RC20 já é um enabler, já permite que muita gente use a nossa rede e tudo mais. Isso é indiferente, na verdade, para a interoperabilidade. A interoperabilidade entre redes, realmente, ela é feita por bridge, como acontece com todas as outras redes. Inclusive, a gente está, hoje, tem um grupo
criando uma bridge, a primeira bridge que vai rodar na rede da Rato. Está em teste agora, está em fase de teste, deve lançar em breve, que vai conectar. Eu não acho que o Ian vai ter mais certeza, mas até onde eu estou vendo, vários tokens da rede Ethereum com os tokens da rede Rato. Então vai ser a primeira bridge que vai subir. Eu acho que a interoperabilidade é algo necessário, é algo natural, até para os tokens poderem transitar entre as redes que têm características diferentes, e dApps diferentes, aplicativos diferentes e usos diferentes. E eu acho que isso, na verdade, tudo isso junto é parte de uma mudança estratégica na Rato. A Rato era uma rede focada em B2B, tentando trazer as empresas para dentro do mundo da blockchain. E esse ano a gente decidiu fazer uma mudança de direção e a gente está... Obviamente a gente continua falando com as empresas, a gente continua com esse braço que a gente tem desde o nosso lançamento, mas a gente está focando no mundo Web3, que não era exatamente o nosso foco. Apesar da gente ter o RC20, apesar da gente ter tudo, todas as nossas ferramentas, tudo era pensado para atender o público das empresas. Exatamente, o público mais corporativo. Não, eu acho que eu até acabei usando a siglinha errada, né? Falei de RC20, na verdade eu queria dizer com EVM, né? Que é um pouco da diferença das duas, como é que a gente faz interoperabilidade, né? Perfeito. E pensando no modelo da EVM, isso é um assunto que está em discussão hoje dentro da Rato. A gente não tem nenhuma limitação para não colocar uma EVM dentro do nosso sistema. Nano Contrato é a nossa versão de processamento de smart contract. É possível colocar uma engine de EVM e suportar bytecode EVM. A gente está discutindo, a gente tem até um protótipo funcionando disso já. Mas a minha tese é que o que o pessoal quer, na verdade, para ter interoperabilidade é Solidity, não é EVM. Se a gente pegar um Solidity, compilar para um WebAssembly, não sei se fica muito técnica a conversa, mas e rodar, todo mundo tem o código em Solidity. Se você puder pegar o OpenZeppelin, compilar aquele código e usar ele na sua nova máquina, como se fosse um computador, né? Você pega o código do que você tem, você compila, roda no Mac, roda no Linux, roda no Windows, roda no IBM, roda no Solaris. É o mesmo código, você só compilou, o bytecode é diferente, o final é diferente, mas a função é a mesma. Mas eu vou dizer assim, como é que eu vejo a parte de funcionalidade aí como usuário, né, de VM, menos programador nesse sentido. O que eu acho animal de VM é que eu tenho um número de carteira só para todo mundo. No final é isso. Então, assim, eu tenho lá a chave pública, né, o número de carteira, a chave pública minha, que é a minha conta, é igual para todo mundo. Então, assim, eu só mudo a redezinha lá no MetaMask, por exemplo, e já tá mudando. Quando é uma rede que não é compatível EVM, não é EVM, putz, eu já tenho que entrar num outra, o MetaMask, às vezes, em geral, acaba não suportando, eu tenho que entrar num outro wallet, tem que fazer um outro cadastro, tem mais 12 palavrinhas que eu tenho que guardar, e toda essa bagunça que a gente sabe, que acho que em algum momento vão resolver, mas ainda é um pouco. Então, assim... Tem uma forma de agora bem direta, que é o próprio MetaMask, ele tem MetaMask Snaps, são extensões, a gente está trabalhando já na versão do MetaMask Snaps para Rato, então você vai poder usar o seu MetaMask interagir com o ecossistema da Rato. No fim das contas, o endereço é uma representação, né, da chave pública e da representação da chave privada, então não vai ser a mesma representação de endereço, digamos assim, né? O endereço vai ter um formato diferente, mas no fim das contas são com as mesmas 12 palavras, né? E aí você vai poder usar o seu MetaMask para enviar e receber tokens, tanto HTR quanto qualquer outro token da rede, e acessar o ecossistema todo Web3 da Rato. Sim, e aí a gente começa a falar de interoperabilidade de um jeito mais fácil, né? No que eu tiver todas as redes e todas as carteiras minhas na MetaMask, a MetaMask acaba fazendo essa interoperabilidade via alguém, vamos dizer assim, por trás, né? Onde eu vou tirar lá de uma EVM da Polygon e mandar para Rato na MetaMask, eu nem vou saber o que está por trás, mas vai sair de uma e entrar na outra, né? E aí a gente começa a ficar com um negócio bem mais interessante, né? Eles fazem hoje em dia o swap já entre redes e tudo mais, é óbvio, cobrando uma taxa, mas sim, isso com certeza facilita você ter uma interface unificada, né? Sim. Nanocontracts, conta pra gente um pouquinho dessa inovação que vocês trouxeram, um pouco na parte de... Eu entendo, pelo que eu até vi ali, ela entra um pouco na linha de desenvolvimento de smart contracts dentro da rede da Rator. É isso mesmo? Marcelo, vai lá, sua criação. É exatamente isso. Nano Contracts começa, assim,
dando um super resumo aqui, ele começa lá em 2019, quando a gente estava de fato programando a rede da Rato, a gente estava discutindo quais features, o que a gente ia colocar nela. Na época a gente decidiu colocar o token RC20, né, que é o que a gente tem até hoje, que era o que tinha muito uso, é o que estava sendo usado, sempre com esse objetivo de simplificar a interface. Hoje em dia é mais fácil criar um token RC20, porque tem muita ferramenta, mas lá em 2019 não tinha. Eu lembro muito que tinha lá uns blog posts lá, 25 passos super técnicos para você criar o seu token na rede do Ethereum, ou na época, né, acho que só tinha largamente era o Ethereum. E aí, naquela época a gente começou a discutir e pensar o que seria o nosso modelo de smart contract, porque acho que tem alguns pontos aqui, talvez tentando não ser muito técnico, não dando muito detalhe, mas um é sobre a EVM. A EVM ela tem várias questões de performance, pelo design, como ela foi feita, como ela foi desenhada, então ela tem vários problemas de escalabilidade pelo desenho dela. Ela foi pensada para resolver um problema, e hoje em dia ele mantém compatibilidade. Bom, outras redes experimentam com EVMs um pouco diferentes, mas como o pessoal quer ser compatível com EVM, não dá para mexer muito nesse ponto. E a outra coisa é que o mundo da EVM, ou o mundo do smart contract, ele roda num modelo de account-based, que dentro da blockchain, lá internamente, é um mecanismo diferente do TXO, que é o que o Bitcoin usou originalmente. E a nossa rede era o TXO. Então o Nano Contract ele vem como uma solução para colocar um modelo híbrido, onde vai ter account-based interagindo com o TXO dentro da nossa rede. Então vai ser possível, a gente tem uma testnet, né? Todo mundo está convidado aí para participar, inclusive, dos testes, ver como é. Você pode colocar o seu código dentro da blockchain, exatamente como você faz no Ethereum, e a blockchain vai executar aquele código para você, e o seu código vai interagir com o mundo TXO, vai interagir com o mundo account-based. Nesse aspecto, ele é bem semelhante, em termos de funcionalidade, com o que é possível fazer na rede do Ethereum. E o principal objetivo dele, por que Nano? Porque a ideia é que seja diferente, mas muito focado em escalabilidade. A gente foca em dois grandes aspectos, escalabilidade e dar um conjunto de ferramentas para o usuário para que seja mais fácil programar. Então, nesse primeiro momento, o pessoal pode programar o smart contract deles em Python. Então, convida toda uma comunidade de programadores que não é especialista em blockchain, que não conhece em detalhe EVM, não conhece Solidity, mas que quer inovar, quer criar alguma coisa rodando numa blockchain. É super fácil, a sintaxe é do Python, então você consegue usar as ferramentas do Python para testar. A gente provê uma SDK para você poder rodar seus testes e ter certeza que o comportamento do seu código está certo. E exige um conhecimento muito baixo do que é uma blockchain para você poder programar. Então, ele é a nossa visão diferente. Eu diria assim, se eu fosse tentar colocar assim, o Ethereum e a EVM, ela é uma solução técnica. Eu acho que Nano tem o lado técnico dele, mas tem um lado de pensar no usuário, é tentar trazer uma coisa mais alto nível para o usuário usar dentro do mundo da blockchain, que não seja simplesmente compilar para rodar na EVM. Então, no nosso mundo, a gente consegue ter diferentes performance, modelo de execução, a gente tem um mecanismo anti-MEV para evitar vários tipos de situações inconvenientes que acontecem na rede do Ethereum, que atrapalham muitos traders, muita gente que está tradando, muita gente que está operando na rede, acaba tendo seu lucro muito reduzido, ou às vezes tendo prejuízo por causa de MEV. Então, essa é a nosso objetivo, é trazer um ambiente mais fácil de se programar, mais seguro, porque a facilidade tem muita ligação com segurança, onde o programador tem que conhecer pouco sobre o que acontece dentro de uma blockchain para ele programar para aquela blockchain, com linguagem de programação mais amigável, que convida um outro conjunto de programadores para mexer naquele mundo, com várias proteções para o usuário. E aí a gente falou, beleza, então isso tudo porque nós chamamos de Nano originalmente, né, falando sobre o nome especificamente, porque a nossa visão inicial era fazer uma coisa menor, porém que atendia a demanda do usuário e era mais seguro e mais fácil de usar. Esse é o objetivo original lá, quando a gente começou, e aí ganhou esse nome de Nano Contracts. Entendi.
E aí vem o teu desafio, Ian, de como captar esses usuários, programadores para essa nova coisa. Eu sei que a Rato já tem uma comunidade, né, já está há um tempo aí, etc. Como é que trazer essa comunidade, gerenciar essa comunidade, trazer novos casos, mostrar isso para eles? Como é que você está fazendo esse processo para que isso seja um sucesso? O Marcelo já comentou que está em testnet, né? Quanto tempo vai ficar em testnet? Como é que vocês têm esse cronograma aí? Assim, é certamente um desafio, porque foi o que você falou um pouco mais cedo, né? A EVM, de certa forma, se tornou um padrão, embora a gente veja outras redes bem-sucedidas que não usam isso. Acho que Solana, né, é o maior exemplo de uma rede que não usa EVM, é muito bem-sucedida. Mas, assim, a gente tem uma vantagem muito grande de usar Python, que é uma linguagem altamente acessível. Não só programadores, mas assim, pessoas de outras áreas hoje em dia usam Python e certamente vão ter acesso, vão ter possibilidade de ter um contato com o mundo do blockchain. De qualquer forma, óbvio que o desafio, né, de você trazer uma rede nova, assim, uma linguagem nova, não poder usar as ferramentas existentes é bem grande. A gente tenta se valer já do um playbook que existe em blockchain, né? Programa de grants, fazer hackathon, fazer palestras e tudo mais, isso tudo para a gente já construir essa infraestrutura inicial para qualquer um que entre no ecossistema, ele já tenha várias ferramentas prontas. Mas a gente já tem, por exemplo, uma DEX desenvolvida na rede, também está em testnet, porque a rede está em testnet. Então, assim, a DEX já está pronta, junto com ela o pessoal vai desenvolver vários dos serviços financeiros que você tem normalmente, né? Então, na parte de empréstimos e Por não só isso, né? A liquidez, gente não, companhia, né? então, a parte de push de liquidez ela já está rodando, então você pode entrar lá, né, dozer.finance é até o nome da DEX, e você já pode fazer o teste de criar, na verdade até de criar sua própria pool de liquidez, é bem simples, usando aquela, sempre com a experiência que a gente busca na Rato, né, de simplificar para o usuário final não ser tão complexo. Mas fora isso, né, nosso programa de grants que está buscando aí atrair desenvolvedores para criar diversas ferramentas que você muitas vezes já encontra em outras redes, EVM principalmente, mas já para ter essa base de ecossistema que facilita quando qualquer um quer desenvolver qualquer novo produto. Mas é um desafio bem grande aí. É interessante também, né? E do É lado de difícil, é interessante. E do lado de trazer soluções que já existem rodando nas outras redes, é o que eu já mencionei aqui rapidamente, mas a gente está trabalhando em como compilar, a gente já está adicionando suporte. Essa versão da testnet que está ainda não tem, a gente vai colocar no próximo lançamento, o WebAssembly como uma linguagem de execução, e a gente vai fazer, já temos já um protótipo, de um compilador que compila de Solidity para esse WebAssembly compatível nosso. Então, todo o código que já existe feito para as outras EVMs é só compilar e enviar para a nossa rede que ele vai funcionar diretamente. Então, a gente recebe os que já são familiarizados com o Solidity, com o mundo EVM, com blockchain e tudo mais, e a gente convida, através do Python e de linguagens mais alto nível, uma gama de outros programadores que não conhecem disso para virem desenvolverem dApps e testarem e ver como funciona. Tá bom. Deixa eu perguntar só um pouco nessa linha que você está comentando aí, Marcelo, que o Ian comentou também. Como é que vocês estão vendo a AI, inteligência artificial, nesse processo, né? Então, assim, eu tenho falado com alguns programadores e muita gente já usando muito de AI aí para fazer, e acho que isso que vocês estão falando é uma coisa que é meio padronizada, de certa forma, né? Então, assim, é um compilador, é uma junção de um para o outro, é uma tradução de um para o outro, que, em tese, a AI se favoreceria, faria isso de uma forma relativamente mais tranquila. Estou certo nisso ou não? É muito customizado e não daria para fazer um negócio assim? Eu posso te dizer que do que a gente está fazendo até agora não tem AI. Não existe esse link com. É que depende do que é AI, né? Eu acho que o que o pessoal fala que hoje é AI é o ChatGPT com LLM, com. Eu não sei se a gente está falando. É uma forma, AI no sentido de facilitar, AI como tool, né? Como sendo uma ferramenta de facilitar essas transições, essas operações, essa escrita de código, alguma Não, coisa assim. perfeito. Então, do lado do. Acho assim, depois que compilou, que o código foi mandado para o blockchain, seja WebAssembly, seja compilou do Solidity ou código em Python,
Aí agora, como na blockchain, né, fica imutável e a blockchain que vai fazer a execução para você. Então acabou, não tem mais espaço da AI. A AI aparece durante o desenvolvimento. Então ele funciona como uma ferramenta. Você pode ir lá conversar com a AI e falar, me ajuda a fazer tal código, converte isso aqui de Solidity para Python, ou faz teste para mim, para testar esse modelo. O que a gente entrega, que dá para integrar com as ferramentas de AI, e elas podem ajudar os desenvolvedores, é um ambiente de teste extremamente simples de ser executado, onde os detalhes da blockchain não importam, porque a gente está, literalmente, no modelo de Nano, a gente está abstraindo cada vez mais. Então você pensa muito na perspectiva do contrato. Ele vai receber um depósito? Ele está tentando fazer um saque? Eu autorizo esse depósito? Eu não autorizo esse depósito? Eu autorizo aquele saque? A perspectiva é muito alto nível e você não precisa entender o que está acontecendo no baixo nível. Está vindo de um UTXO, a transferência vem de outro conta. O programador não precisa se preocupar com todos os detalhes da máquina de execução. Que eu acho que é muito do que a linguagem de programação de alto nível traz. E aí, durante o desenvolvimento disso, obviamente, ferramentas de assistência de AI podem ser usadas para te ajudar a testar, a encontrar problema eventualmente de segurança do nível do seu contrato, do seu negócio, e até para construir um contrato inicial para você, faz ali o código em Python, ele já coloca para você, já pode rodar. E como a SDK é muito modular, é muito fácil testar. Você não precisa ter uma blockchain instalada, sincronizada, um full node, nada disso sincronizado. Literalmente, você cria um teste, como se criasse um teste em Python, você manda rodar e ele roda. E ele te diz no final se funcionou ou não. Então é isso. Acho que tem o fato da gente ter abstraído a blockchain ajuda muito a pessoa a aprender e a usar essas ferramentas de AI durante o desenvolvimento. Mas depois que a pessoa concluiu, aí ela enviou para a blockchain, não tem mais AI diretamente, não vai ter mais nenhuma relação com a AI. Eu acho que esse ponto do AI, assim, tem talvez duas linhas de discussão bem interessantes. O primeiro, a gente vê vários blockchains falando, mistura de blockchain com AI. Assim, para ser honesto, nunca cheguei a estudar a fundo nenhuma delas, mas me parece uma junção de muita hype, né? É difícil ainda ver como é que exatamente a blockchain se junta com AI, então acho que em muitos casos as redes estão aproveitando aí do marketing todo de AI agora também para ganhar alguma relevância. E outro ponto assim, a inteligência artificial obviamente evoluiu bastante e pode ser usado como auxílio, mas ainda me parece muito cedo para a gente deixar, digamos, na mão delas, assim, escrever um contrato todo e não se preocupar com revisar, né? A gente sabe que, principalmente em blockchain, que as coisas são irreversíveis, ou deveriam ser irreversíveis, qualquer errinho pode levar a perdas financeiras muito grandes, né? Quase, agora até que diminuiu, mas todo mês tem algum hack grande, milhões e milhões de dólares perdidos, e a gente sabe que AI às vezes ainda tem um comportamento imprevisível, né? Então, se deixar na mão deles, digamos, escrever um contrato de algum serviço financeiro, a chance é grandíssima, pouco seguro, né? Grandíssima de poder ser explorado, até porque as AIs elas usam como base outros contratos que a gente sabe na história recente que os contratos ainda tem muitos bugs, né? Então é possível delas escreverem também os contratos já com bugs. Sim. Zero Knowledge. Desculpa, só pode adicionar mais um ponto nisso que o Ian falou da questão eu vou lembrar, eu esqueci, desculpa. Vamos pro Zero Knowledge, eu vou lembrar, eu já falo. O Ian tava falando, fiquei pensando, quero pontuar, mas eu esqueci. Por isso que eu tenho uma caderninha aqui, porque eu já falo, já anoto para não esquecer. Depois você vai emendando um assunto no outro, né? Então, pois é. Mas a Zero Knowledge, acho que tem muita gente falando de Zero Knowledge como sendo uma solução aí gigante para tudo quanto é a parte de a gente poder utilizar a rede pública como a gente usa as redes permissionárias, né? Então, assim, você conseguir ter privacidade, de certa forma, dentro das redes públicas, não essa falsa privacidade, ou essa pseudo-anonimato que a gente tem hoje, para usar uma palavra melhor. Como é que é a visão de vocês em relação a isso? Como é que vocês estão vendo o desenvolvimento de Zero Knowledge? É alguma coisa que vocês estão no radar aí, que vocês estão olhando muito, ou não? É aquela coisa que vocês estão olhando meio de longe, assim, só vendo como é que está funcionando? A gente está olhando porque é uma coisa grande em Web3, né? Está crescendo, na verdade é uma coisa crescente em Web3, e agora com essa nossa mudança, né, de foco, a gente quer atender a demanda de Web3, então sim, a gente está olhando.
Acho que dá para fazer muita coisa interessante com o Zero Knowledge, né? Hoje em dia o pessoal até criou já a Zero Knowledge EVM, que é para tentar fazer um mecanismo de prova, né? Usando alguma coisa tipo um ZK Snarks da vida, que é um possível Zero Knowledge, tem vários outros, tem várias formas diferentes de fazer Zero Knowledge. Eu acho que é interessante a ideia de que você pode anonimizar, vamos colocar assim, o volume que está sendo transacionado em uma transação, e você consegue anonimizar o token que está sendo usado, né, ou os contratos que estão sendo usados dentro de uma transação, mas você não consegue anonimizar a atividade na rede, né? Então, obviamente, ainda vai ter uma informação que toca no quesito de privacidade, que é saber que existe mais ou menos atividade acontecendo. Você pode agrupar suas transações e tentar fazer um bundle para você tentar anonimizar isso, mas a transação só executa quando ela vai para a blockchain. Então, existe um risco de execução. Se você fica fazendo bundle por muito tempo, você envia esse bundle depois e você fica agrupando transações, né? Você envia esse grupo depois de transações e ele só vai ser executado ali naquela hora. E as transações podem falhar e você pode ter um slippage maior, depende do que você está fazendo. Então, o ZK, apesar dele trazer um nível de anonimidade interessante, ele não resolve esse problema de timing, de você ter análise de volume de transações que estão acontecendo. Você consegue anonimizar origem, destino, quantidade, tipo de token, que já são informações também valiosas, né? Mas você continua tendo formas de rastrear e formas... Não Acho que consegue ser 100% anônimo em tudo, né? só vai Alguma ficar coisa vai ficar ali, né? mais complexo de rastrear, mas o pessoal vai fazer os sistemas e as ferramentas vão estar lá. Então, acho que é mais anônimo do que o que se tem hoje, mas não é tipo o absoluto, não é ele não é absoluto, mas de tudo que eu tenho visto, Marcelo, talvez ele seja o suficiente para cumprir com as regulamentações de Sim. LGPD, né? Que acho que é um pouco isso, que é um pouco da discussão quando a gente vai para o mercado financeiro, o mercado tradicional, vamos dizer assim, né? Pô, como é que eu enquadro o LGPD aqui, né? Lei de Proteção de Dados, né? Então, você não precisa ser 100% anônimo, mas talvez ele já seja anônimo o suficiente para cumprir, né? Isso, mas a pseudonimidade, aí é um questionamento meu, assim, eu não sou especialista e nem conheço tão a fundo essas leis, mas eu tenho a impressão que a pseudonimidade usando endereços aleatórios, se cada pessoa, né, do lado da instituição financeira, registrada na instituição financeira, que ela tenha um conjunto, mais de um endereço, né, que ela tenha um conjunto infinito de endereços, Já ajudaria muito, já, talvez, já, até já, resolver. já traz anonimidade, É. já traz ao mesmo. O que não traz, que ainda é possível fazer, é tentar fazer rastreamento de fundos, ou ver atividade. Tá tendo muita troca do token A pelo token B, tá tendo o flow, análise de flow, né? Mas no mercado financeiro, isso também não é anônimo. A única diferença é que esse acesso a esses streams de dado, eles são pagos. Então você pode contratar. O BNY é um banco que vende stream de dados em A tempo própria real. B3. Você compra, e a B3 vende tambem. Vende. E aí você agora tem acesso em tempo real ao volume de transação que está acontecendo naqueles pares que você contratou. Na Então, blockchain isso já é público hoje. até por isso que eu digo, a gente não precisa ser um negócio 100% anônimo, né? Ele precisa, na verdade, o que estão buscando hoje com o Zero Knowledge, na minha visão, é uma forma de cumprir com a regulamentação e que talvez ele resolva, né? Então, assim, acho que é um pouco... Mas eu não sei se isso daí, Marcelo, vale também para você pensa em o tipo de ativo, né? CDB, CRI, CRA, isso daí, eu não sei, acho que não existem streams públicos disso e com a blockchain já começa a ficar um pouco menos anônimo essa questão, né? Mas tem ferramentas fantásticas de análise que conseguem rastrear, fazer análises altamente complexas, né? Na chain analysis da vida, os caras conseguem ver tanta coisa. Foi engraçado até uma vez, eu estava conversando com um cara de compliance falando sobre uma transação, ele falou assim, se você receber esse pagamento por cripto, beleza, a gente consegue rodar uma análise e te dizer se é ok aceitar isso ou não. Quer dizer, se você me disser, vai vir desse endereço daqui. Agora, se você fizer pelo sinal tradicional bancário, aí a gente vai ter que mandar formulário para eles e confiar. Então é muito engraçado, né? A gente tem essa visão de cripto que é inseguro, que é lavagem de dinheiro e tudo mais, mas na prática assim, você consegue ter uma análise e uma confiança em muitos casos até maior. E acho que tem que se colocar mais um ponto sobre ferramentas de análise que se já usam, mas vai continuar sendo uma informação importante, que é a propagação, né? Não existe
mais, se a gente entra mais no detalhe, não existe mandar para blockchain. Existe propagar através de um full node, entrar na rede P2P e ter todo o mecanismo de relay. Então, se você consegue rastrear a origem, se você sabe que aquele full node é do Itaú e o Itaú que está enviando aquele, você sabe que é o Itaú que está enviando aquela ordem. Então, o Itaú tem que ter vários full nodes anônimos, em redes anônimas, que não dá para rastrear, porque o full node ainda usa o IPv6 ou IPv4 como base de conexão. Então, pelo IP, você consegue saber várias vezes a empresa que está operando aquele IP, porque tem uma alocação direta, tem que ter, os IPs são alocados para as empresas. Então, a minha impressão é que a anonimidade completa ela é muito mais complexa do que o ZK. O ZK ele traz um outro lado que não é relacionado à anonimidade, que eu acho que é um uso que a gente tem discutido, e é um uso que algumas redes também estão, outras redes também estão discutindo, que é através, por exemplo, do ZK com provas, você não executar mais a transação no full node. O full node só fazer uma matemática que vai validar que a execução foi feita corretamente, que aquele código é o código que foi executado, mas o full node não vai precisar mais executar. E aí, nesse mundo, você poderia jogar a execução para o cliente, para o wallet. Então, se eu quero fazer uma transação, a minha wallet executa. Assim, estou falando aqui no. Já existe tecnologia para isso. O ZK Snarks é uma delas que pode ser usada para fazer isso. Mas ainda tem desafios a serem conquistados. Mas imagina, porque hoje um dos grandes problemas do full node é ter que executar todas as transações. Então você pode ter um ganho de escalabilidade grande, você terceirizando ou você distribuindo essa execução para as wallets. Então acho que eu vejo que hoje tem muita hype no mundo de ZK, no mundo Web3, no mundo cripto, de ZK, com essa pegada não da anonimidade, da privacidade, mas com a pegada da escalabilidade. Como escalar? Como que eu posso executar colocando assim, como que eu posso executar um código em um dispositivo que eu não confio e ter certeza que o resultado seria o mesmo se eu tivesse executado no meu próprio computador, no meu próprio dispositivo que eu confio. Esse é o problema, esse é um dos problemas que ZK resolve, ZK Snarks. E aí tem outras variantes de ZK Snarks que tentam resolver a mesma questão. Mas é um possível uso. Então o full node, na prática, ele tem uma computação fixa que ele faz para cada execução, e não importa quão complexa ou quão demorada ela foi. Aí, com isso, dá para causar uma revolução também de fees e de forma como você cobra as coisas. Assim, tem algumas Layer 2 brincando e experimentando com isso, né? É uma tecnologia muito nova, na verdade, pensando em termos de segurança, né? Tudo que a gente usa de tecnologia hoje de segurança, de criptografia, tem muitas décadas, foi desenvolvido há muitas décadas atrás e vem sido testado para ter certeza que funciona. Então, quando a gente fala que é novo, é porque, se não me engano, o ZK Snarks, que é a origem disso tudo, é de 2013 só. Tem 11 anos só. Então é razoavelmente novo. Mas está experimentando e é uma coisa que a gente está olhando também. Como trazer escalabilidade através do ZK e não a privacidade. Você ganha privacidade também, né? Você pode. Sim, automaticamente você ganha na hora que você já executa a operação dentro da wallet. Exatamente. Sim. E a mudança aí de estratégia de B2B, de certa forma, para o mais mercado financeiro, mercado tradicional, vamos dizer assim, para o Web3 aí que vocês comentaram. Conta um pouquinho para a gente por que isso e como é que vai ser esse foco para frente, qual que é o foco hoje, quem que vocês querem atuar, e já entrando um pouquinho, até que a gente já está chegando um pouco perto do final aqui, um pouco olhando para frente e falando assim, cara, o que seria um sucesso dessa estratégia daqui a 5 anos? Assim, acho que o primeiro ponto é a gente continua, obviamente, tendo nossa presença aí no mercado mais corporativo e RWA. Acho que é engraçado, né? Quando a gente começou a Hatra 6 anos atrás, não existia esse termo veio quando é que surgiu, sei lá, 3 anos atrás, talvez, mas esse mercado foi o que a gente sempre mirou, né? Engraçado, a gente leu o nosso documento de estratégia lá de 2019 e a gente fala justamente sobre isso, sobre criação de tokens e tudo mais para ativos, e não tinha esse token, mas a gente obviamente continua altamente presente nesse mercado, e temos nossos casos de uso relevantes ainda são nesse mercado, e a Hatra continua com um fit muito grande para isso, que a gente vê que a gente consegue ir para o mercado Web3, que hoje existe uma demanda super alta, acho que assim, em termos de volume mesmo, né? Hoje, talvez nos próximos anos, ainda vai continuar sendo o mercado Web3, embora tenha todo esse movimento, né, do mercado financeiro mais tradicional, de outros tipos de ativos também, para o mundo blockchain.
assim, de forma imediata e nos próximos anos, acho que ainda o que a gente acredita ainda que o mercado mais Web3, essas DEXs, tokens malucos, meme coins, ainda vão dominar um pouco toda a parte de volume de rede blockchain. E isso é o que permite, possibilita o crescimento das redes em si, que, de certa forma, depois ajuda a captar casos de uso de RWA, né? Porque ele demanda uma infraestrutura que depois é utilizada até para os casos de uso mais corporativos. Então, assim, essa eu diria que é a nossa visão e ela casa muito com o surgimento, digamos, a parte de nanocontratos ficar pronta agora, né? Que é o que possibilita você fazer casos de uso mais totalmente centralizados e colocar contratos inteligentes e tudo mais na rede. Então, a nossa ideia é essa. A gente, obviamente, continua atendendo o mercado da RWA, mas agora a gente expande também para ir para esse mercado que é um mercado super maluco aí. É interessante, né? Porque você não sabe qual que vai ser a próxima grande coisa. Então, 2021 era NFT e agora o meme coin está dominando e sei lá qual que vai ser a próxima grande inovação. Mas isso é interessante, né? Você tem que estar aberto a fazer projetos de todos os tipos, enquanto no mercado mais tradicional é bem definido, né, o tipo de projeto que você tem pela frente. Mas uma coisa curiosa, eu estava até falando com, não sei se você conhece o João da Piquenique, ele estava aqui no Porto, sei lá, comecinho de novembro, agora ele estava discutindo essa discussão entre o Web3, o mundo vai migrar para o Web3, ou na verdade as tecnologias de blockchain vão ser incorporadas pelo mercado tradicional, vamos dizer assim, né, e vai continuar no mercado tradicional. E eu tenho um pouco da visão que, assim, o Web3 para mim hoje tem sido nos últimos 10 anos meio que um sandbox de como é que a gente vai ver isso para frente. Né? Então, assim, ele já é um sandbox com muita coisa acontecendo, uma loucura, NFT de gatinho, cachorro, toda essa bagunça que a gente está, memecoin, tudo quanto é coisa que a gente está vendo, que é um ambiente muito de criatividade, muito teste, muita coisa, etc. Então, é que um pedaço disso acaba sendo incorporado aí, o Drex, que falam, ou a parte do CBDC, puxando um pouco toda essa discussão. Eu tenho dúvida se em algum momento esse Web3 vai virar o cara, né? Então, assim, no seguinte sentido, de que a gente não vai ter, vai virar tudo rede não permissionária, onde a gente vai ter inovação para ser criada. O João tem uma visão de que acha que pode, eu respeito, acho que ele é bem lógico a forma como é. Eu acho que é capaz da gente ficar ainda como sendo um negócio de muita inovação, muita criatividade, muito mutante, muita adaptabilidade, que é um pouco do que você falou, né? Então, assim, a rede, para permitir isso, tem que estar com uma estratégia muito aberta à inovação, né? Porque cada hora ela vai vir de um lado, né? Então, assim, e à medida que ela vai dando certo, essa rede também acaba sendo incorporada pelo mercado tradicional, porque você vai vendo as vantagens, né? A minha visão é aquela futurologia total, né? Assim, ela acho que tende a continuar sendo altamente inovação e tudo mais, mas acho que em algum momento vai estabilizar, porque a gente ainda está no momento embrionário de tecnologia blockchain, digamos assim, tem muita coisa para melhorar. Isso é algo que a gente da indústria tem que ser bem honesto, não tem muita coisa para melhorar. A usabilidade está longe de ser algo super simples até para a gente, né? Você mesmo está falando do MetaMask, não sei o que, tem várias coisas, assim, eu quando vou mandar transação de cripto, eu paro, coloco headphone, me tranco no mundo, obviamente dependendo do volume de transação, mas puta, concentração máxima, né? Porque errou e é tchau. Então, assim, a gente ainda está no momento que a gente ainda não chegou eu diria, numa experiência que é, legal. Isso é bom, a gente consegue uma escala grande, né? Atingir uma parte da população muito grande. Então, talvez no momento que a gente consiga chegar nisso, vai estabilizar um pouco mais, mas eu espero que nunca perca essa inovação. Agora, até fazendo um link com o que a gente falou de Zero Knowledge, acho que isso vai depender muito também de regulação, né? Eu acho que a maioria das pessoas, assim, muitas das pessoas que são desse meio são mais libertárias, né? Eu diria que eu me enquadro um pouco nisso. Eu gostaria muito que a gente conseguisse ter, digamos, um mundo DeFi. Óbvio que tem muitos exageros, as pessoas usam, obviamente, para as coisas mais estúpidas que existem também, mas tem muitas coisas super legais, e você poder fazer um trade ali numa exchange centralizada, sem depender de intermediário, é fantástico. Mas vai depender muito de como vai ser a regulação em cima disso. Então, Zero Knowledge, será que ele vai prosperar nesse ambiente que a gente vê cada vez mais os governos regulando? A gente sabe que Monero já não está disponível em vários exchanges por pressão regulatória. E aí, se a gente tiver o Zero Knowledge realmente vingar e a gente puder ter transações anônimas, as exchanges vão poder receber
depósitos vindo disso, né? A mesma coisa quando teve o CoinMixer lá, esqueci agora o nome lá do o holandês, lá foi, o cara não foi preso, Que foi preso, me veio americano. um branco agora. Mas vai poder receber transação vindo dele, quando tiver zero knowledge, vai poder receber transações que, de certa forma, tiveram uma interação com isso. Acho que depende muito se cripto vai ser totalmente segregado ou ele vai ser o mundo Web3, digamos assim, ou vai ser meio que aceito realmente. Mas deixa eu adicionar aqui uma reflexão nessa discussão, que é já dando minha opinião, né, sobre o que eu acho que é o futuro. Eu vejo a resposta mais entediante que tem. Eu vejo um híbrido acontecendo enorme, porque eu acho que a maior parte dessas coisas são muito nichadas. Então depende do nicho. Tem o nicho que o Web3 vai prevalecer, e vai ter o nicho em que a parte mais que as empresas usarem vai prevalecer. A impressão que eu tenho é que o que se chama de mass adoption, ou de adoção em massa de cripto, vai acontecer através das empresas. Porque as pessoas estão o tempo todo interagindo com empresas, seja produto ou serviço. Então, eu acho que tem uma questão do que os clientes vão demandar. Então, é um sistema dinâmico, né? De um lado, você tem os clientes querendo comodidade. Ou comodidade ou algum valor. Por exemplo, aonde eu acho, vou dar um exemplo onde eu acho que o Web3 vai prevalecer, os governos vão ter que se adaptar, e já estão se adaptando, que tem vários problemas acontecendo hoje em dia, principalmente por questão de balança comercial, que é a transferência internacional. Sim. Só quem já fez uma transferência internacional sabe o inferno que é fazer uma transferência internacional. E dependendo de como você faça usando cripto, é muito fácil. E já tem empresas oferecendo serviços que usam 100% cripto. Aí tem discussão com o regulador, tem várias discussões acontecendo aí, mas eu acho que é um ambiente onde tem um valor de experiência para o usuário absolutamente gigantesco. Enorme. E talvez o Web3 ali vença, mas é um nicho, é uma área. Acho que se um banco central adota, beleza, aí você tem um país inteiro usando, você tem uma força muito política e muito regulatória que coloca na mão de todo mundo, sem a pessoa escolher, vamos dizer assim. Até escolher em alguns aspectos, mas um monte de coisa do sistema financeiro o pessoal usa, é forçado a usar, usa e acabou, não tem muita conversa. Mas eu ainda vejo uma adoção acontecendo muito parte das empresas. O que a Nike vai usar? O que a NBA vai usar? Porque o que a NFL vai usar? O que o Campeonato Paulista, sei lá, a Sociedade Paulista de Futebol vai usar? Porque no final das contas, todo mundo vai interagir com eles. Eles têm comunidades, exatamente. A hora que ele usa, todos aqueles milhões de pessoas que interagem, que acompanham o futebol, que acompanham basquete, que acompanham, seja esporte, seja... Todo mundo vai junto. E aí, o que esse cara vai usar? E aí depende também do que o público e do que os competidores estão usando. Então, a minha impressão é que vai ter produto, vai ser muito híbrido. Inclusive, vão ter marcas usando os dois mundos, coisas acontecendo no mais Web3 e coisas acontecendo usando tecnologia blockchain de uma forma mais privada, permissionada e tudo mais. Eu acho que, naturalmente, esse progresso vai acontecer, entendeu? Tá. João, em termos pensando um pouco em termos de estratégia, um pouco de vocês estarem com esses dois pés aí, né? Um pouco o B2B ali, que já tá rodando, aí, o RWA que você comentou, e a parte do Web3. O foco geográfico acaba sendo o mesmo, então, assim, por exemplo, imagino que é um pedaço grande, até por vocês sendo brasileiros, vem do Brasil. O foco ainda é Brasil, vocês estão expandindo para outro lado, a comunidade de vocês hoje está distribuída aonde? Conta um pouquinho dessa parte geográfica aí da Rato. A parte mais corporativa, a RWA, ela acabou de forma natural ficando mais pelo Brasil, pelos contatos, né? E é um tipo de venda que realmente demanda mais pessoal, demanda contatos, mas ela acabou, né, sendo mais efetiva no Brasil. Mas quando você vai para o universo Web3, principalmente, aí você não tem fronteira, né? Acho que o universo Web3, não só pela questão de descentralizado, ele é todo mundo online, desenvolvedores de todos os cantos. A gente tem uma comunidade bem grande no Brasil, até alguns desenvolvedores, isso é bem interessante, mas temos desenvolvedores também, quando eu falo temos desenvolvedores, é na nossa comunidade. Tá? Esse fim de semana mesmo, estava conversando com a comunidade, um cara veio tirar dúvida comigo, é um cara da França, né? Sei lá, acho que era 2 horas da manhã lá para ele, eu estava falando com ele, é super interessante. Então,
a comunidade acaba sendo muito distribuída, principalmente quando a gente vai agora para esse mundo mais Web3. O nosso foco é encontrar desenvolvedores onde quer que eles estejam. E aí acho que depende muito do produto, tem um pouco que o Marcelo falou, né, de nichos, mas quando você vai nesse mercado mais centralizado, acaba não tendo uma jurisdição bem clara, então independe um pouco onde o cara está. Então ele pode lançar um produto de forma global. Muito entre parênteses, tá? Porque a gente sabe que, no fim das contas, pode ter uma legislação aí, mas em muitos casos ele opera de forma global aí, sem muitos requerimentos em relação à nacionalidade. Então agora sim a gente vai buscar encontrar desenvolvedores em qualquer parte do mundo, não tem muita restrição. Eu acho que também é natural, a gente, né, nós cofundadores somos desenvolvedores aqui do Brasil, então a gente também tem muitos amigos nessa área, a gente já vai ter talvez uma ligação inicial aí, um start no Brasil, mas a gente vai buscar desenvolvedores de diversas partes do mundo. Tá bom. Para finalizar, que senão a gente fica aqui, eu ainda dá para ficar aqui umas 3 horas ainda, mas senão acaba ficando muito longo. Vocês emitiram um token lá, o HTR, lá atrás, né? Já faz um tempão que vocês emitiram, então aí teve uma trajetória aí, já que dá para ver como é que foi isso daí, como é que foi a emissão, como é que tá ajudando, tá atrapalhando, tá coisa. Conta um pouquinho para a gente aí, um pouquinho do papel desse token em toda essa jornada que vocês tiveram até agora. Acho que esse é um dos pontos quando eu falei lá que quando a gente começou a Rato, você não imagina, né, o que se representa e tudo mais, além de toda a montanha-russa em relação à parte financeira, preço e tudo mais, acho que toda a parte regulatória, essa foi a parte que não tinha visibilidade nenhuma quando a gente começou e talvez foi o maior aprendizado, assim, né, porque hoje, talvez, quando está começando, esteja um pouco mais claro, tinha muito mais recursos. A gente começou em 2018, 2019, assim, era algo bem novo, né? Ainda tinha muitas blockchains, mas você ter uma blockchain Layer 1 lançando o token nativo ainda era algo talvez mais restrito, não era muito claro toda essa parte regulatória. Então, com certeza foi um aprendizado fantástico, muitas vezes super estressantes, mas a parte do token, ele é o token de utilidade da rede da Rato, né? Então, para você usar os serviços da rede, você tem que ter HTR. No caso, a gente já falou que não tem taxa de transação, mas você tem que fazer um depósito na criação de token. Agora, com a introdução do contrato, a gente vai começar a ter operações com taxas, né? Obviamente vão ser taxas baixas e vai ser fácil de usar, mas você vai começar a ter realmente uma taxa de transação na rede, e isso tudo pago em HTR. Então, o HTR é o token de utilidades, da mesma forma que o ETH é o token do Ethereum, o HTR é o token nativo da rede da Rato. Mas acho que o interessante aqui o Marcelo obviamente também tem a visão dele, para mim, acho que talvez o principal ponto de quando começou a empresa, que eu não via toda as dificuldades, dor de cabeça, e não só dor de cabeça, mas as coisas interessantes que a gente vê quando você inicia uma blockchain com um token nativo. Acho que o nano contrato agora que a gente está mirando para o Web3, né, ele vai adicionar mais ainda utilidade para o token da Rato. Eu acho que pagar FIIs em Rato é uma questão, mas como a gente tem a questão do depósito e é sempre 100 para 1, também pode pagar usando um token customizado, um token qualquer. Então a FII vai poder ser paga em qualquer taxa, mas ainda indiretamente é uma utilidade do token HTR, é mais uma utilidade. A gente recentemente recebeu uma proposta de um membro da comunidade muito interessante para criar um outro tipo de token, que seria um token que não exige o depósito, mas ele cobra FII. Porque, como a gente exige o depósito hoje, quem quer criar uma quantidade exorbitante de tokens tem que fazer um depósito maior. E fica mais caro durante a criação, apesar de não ter taxa para uso depois. E aí, muitos desses meme coins criam quantidades exorbitantes, ridículas de token. Exato. E aí, essa proposta que a gente achou super interessante, a gente está discutindo se a gente vai fazer, vai adicionar ou não a rede, é de pagar para criar o token, de ter taxa, e aí tá totalmente desrelacionado com a quantidade. Então dá para criar aqueles números 1 trilhão, 100 trilhões, 1 quadrilhão de tokens, que é uma perspectiva, né, que está acontecendo muito agora, tem uma demanda enorme por isso dentro do mundo da meme coin aí, dessa hype que está acontecendo. Então tudo isso, todos esses modelos vão incorporando mais e mais e mais utilidade para dentro do token Rato. Mas ele é de fato hoje o coração do sistema de incentivos da rede. Ele é o elo que conecta
todo o ecossistema, vamos dizer assim. O minerador minera para receber token rato, e aí ele confirma as transações. A pessoa que vai criar o token usa token rato. Com o nano contrato, quem está criando um contrato usa token rato. E aí, ou direta ou indiretamente. Quem está interagindo com o nano contrato usa token rato. A gente também tem o modelo de AppChain, que a gente também está desenvolvendo, que também vai usar token rato para fazer registro na rede principal. Então, o token rato ele é o coração do sistema de incentivos, de por que a rede existe, por que os participantes participam da rede. E é tem sido, né, um super aprendizado. Como o Ian disse, né, uma montanha-russa, entender e tentar fazer previsão de sistema de incentivos. Eu acho que se a gente criar nesse modelo, as pessoas vão reagir dessa forma. É muito difícil prever como as pessoas vão reagir, mas no final das contas, é muito importante como as pessoas ou como as empresas vão reagir ao sistema de incentivos que a gente cria. E dentro do sistema de incentivos tem um lado regulatório, de como o token vai ser visto. Por exemplo, uma demanda que sempre teve da nossa comunidade, a gente nunca atendeu, nunca criamos, é uma questão regulatória. Por que não faz staking em token rato? Se a gente fizer staking em token rato, a gente naturalmente, em várias jurisdições, a gente deixa de ser em utility token, a gente vira um security token, a gente tem problema com listing, a gente tem problema com quem pode ter aquele token, vários problemas acontecem. Então, hoje não tem. O próprio Ethereum está sofrendo várias pressões por causa do Proof of Stake, que não é staking da forma que o pessoal faz, de simplesmente dar o token. O pessoal ele tem um trabalho envolvido, que é confirmar as coisas da rede, mas ainda assim está tendo uma discussão enorme, inclusive, que eu saiba, aqui nos Estados Unidos, se isso torna ele um security ou não. Então a gente tem 1000 detalhes no sistema de incentivos, e às vezes você tem uma ideia brilhante e fala, nossa, eu vou fazer isso realmente é o que o pessoal está buscando. Aí você descobre que aquilo do jeito que você está querendo fazer vai trazer mais problema do que solução. Mas deixa eu endereçar sua resposta. Acho interessante isso, Marcelo. Staking, acho que é um ponto em relação a como é que você classifica o token, se é valor imobiliário ou não. Mas, cara, dados que vocês estão abrindo, se alguém coloca uma ave lá dentro do sistema de vocês, você já pode rentabilizar esse token de alguma forma via empréstimos, né? Então, assim, ele já tem a parte financeira disso. E aí não é vocês, não é staking, né? Não, mas aí o cara ele tá, digamos assim, tendo um rendimento porque ele provê algo, né? É diferente de que algumas vezes até fazem, que é do tipo, dê seu token depositário, você vai recebendo... Só de você ter, você recebe. Mas eu entendo assim, aí eu entendo toda a tecnicidade, tá? Então, assim, eu sei que não é igual, mas do ponto de vista do usuário, tem um token lá da Ethereum. Se eu coloco em stake ou coloco ele na Aave para emprestar, para mim, em termos de rentabilidade, é a mesma coisa. Eu estou investindo a juros no negócio. Perfeito. Um eu estou garantindo a rede, o outro não. Tem um monte de discussão técnica aqui diferente. Mas em termos de eu conseguir fazer dinheiro com aquilo lá sem o ativo saia de mim, vamos dizer assim, é igual, né? E aí fica terceiros, e aí não é no caso daí, no que eu estou dando exemplo, não é Ethereum que está fazendo, não seria a Rato que estaria fazendo, é algum terceiro que está fazendo e que está pegando empréstimo. E ok, já dá rentabilidade e já dá um pouco do que esse pessoal quer no final, quando ele comenta de staking, na minha visão. Né? Ele quer que aquele token renda alguma coisa, porque a gente sabe que alguma coisa parada no tempo, o dinheiro tende a cair, né? Até pelas emissões do outro lado, que é do dólar e euro, que tem emissão maior do que a inflação em geral nos últimos anos, né? Então, assim, acho que é um pouco desse coisa, mas é interessante esse comentário. Eu vou parar por aqui, porque senão a gente vai ficar aqui um tempão. Eu queria agora, talvez começando com você, Ian, fazer três coisas, na verdade. Eu queria que você me colocasse uma coisa, cara, eu volto daqui um ano e para mim eu queria voltar para falar isso, que vai estar bombando alguma coisa, que vai estar muito legal, ou seja, o que é aquela coisa que daqui a um ano você fala assim, cara, isso eu vou ficar muito feliz se a Rator alcançar isso, tá? E também desce aí uma mensagem final e onde o pessoal continua essa conversa contigo. E depois o Marcelo também. Acho que como objetivo nosso atrair, até colocando na tela grande, atrair desenvolvedores, ter uma comunidade de desenvolvimento engajada, digamos assim. Esse é o nosso objetivo agora, conseguir atrair isso. Acho que é o que sustenta grande parte das redes, ainda mais quando você vai para o lado Web3. Então, acho que daqui a um ano, se a gente voltando a falar, espero poder falar que a gente tem uma comunidade de desenvolvimento grande, ativa e de qualidade.
Tá bom. Onde que eles continuam a conversa contigo? Como é que é, desculpa? Para continuar essa conversa aqui contigo, onde o pessoal te encontra? Continuar. Bom, se acessar o nosso site, Rator.network, tem a parte de socials lá, que pode ter nosso link para a comunidade no Telegram, no Discord, pode mandar e-mail, ian@rator.network. A gente agora lançou, né, uma campanha da nossa testnet com a Coluna Contratos, uma campanha incentivada, tem várias tarefas para você fazer, pode usar a nossa deck no testnet, pode usar um deck de demo que a gente fez de mercado de apostas. Isso tudo lá no nosso site, se você entrar Rator.network, você consegue encontrar o link lá para o nosso post do Medium que fala sobre isso. Eu também posso te mandar, Gustavo, se você puder deixar aí na descrição do canal do YouTube. E é isso, participar das nossas campanhas, das nossas redes. Tá ótimo. Vai você agora, Marcelo. Eu acho que o Ian falou já, certo? Então eu vou colocar de uma outra forma. Eu espero voltar daqui a um ano e dizer que para a gente conversar sobre como foi o lançamento do Nano Contrato na mainnet, isso é o uso em produção, né? E comemorar, na verdade, a resposta que a gente espero que a gente acerte no modelo econômico, no modelo do sistema de incentivos e principalmente no conjunto de facilidades e features que gerem valor, como a gente espera que vai gerar, para atrair essa comunidade toda que o Ian está falando e a gente comemorar esse sucesso de pós-lançamento e também de ter essa comunidade se beneficiando e escolhendo, porque eu acho que no final do dia é isso. O desenvolvedor ele escolhe em qual rede ele vai trabalhar, né? Ele pode escolher mais de uma, mas ele é uma decisão. Mas eles escolhendo Rator e Rator se tornando aí uma blockchain competitiva para criação de DEP, para usos diversos, tanto no mundo corporativo quanto no mundo Web3. Eu acho que esse é o principal objetivo. E o principal ponto de dúvida é se os modelos de incentivo que a gente está construindo realmente são bons e atendem à demanda de que essas pessoas estão buscando, né? Resolve os problemas que essas pessoas estão buscando. Tá bom. Obrigado, adorei a tua participação aqui também. Agora, as próximas já estão convocados os dois, cara. Eu já adorava falar com o Marcelo, com vocês dois juntos aqui, ficou mais legal ainda. Acho que são visões bem legais e que se complementam e que ajudam bastante e acho que mostram o que vocês estão construindo aí, que é uma coisa de comunidade, uma coisa bem legal e que, sei lá, para mim tem tudo para ter sucesso, né? Aquele negócio que vai se adaptando, ajustando, arruma aqui, arruma ali, uma hora foi, né? Quando você vê, o negócio andou. Então, assim, acho que é um pouco isso que eu tenho visto e acho que estão no caminho aí de logo esse negócio começar a pegar essa zona exponencial, vamos dizer assim, da curva. Tá bom? Obrigado aí de novo pela conversa e vamos falando. Obrigado a você, Gustavo. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui conversando e, como sempre, a conversa muito, muito boa, muito interessante. Valeu, obrigado pela primeira participação. Sempre disponível para a gente falar. Fechado, valeu. Se você chegou até aqui, é porque deve ter gostado desse episódio. Então não esquece de deixar o like, compartilhar com aquele amigo e amigo que gosta desse assunto e até a semana que vem. Tchau, tchau.